Olá, estamos começando mais um Open Insights, um espaço para conversa sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Comunicação, sociedade, mercado, comportamento e, claro, os caminhos do futuro. Entrevistas profundas com profissionais que nos ajudam a interpretar a realidade, conectar fatos e promover reflexão. Eu sou Carlos Totti e você é o nosso convidado para mais um programa cheio de boas histórias. Hoje vamos falar sobre visão, legado e futuro. Ele carrega no sobrenome a força de uma história centenária e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de conduzi-la rumo a novos tempos. Herdeiro do tradicional Jornal do Comércio, representa uma nova geração de líderes que compreende que preservar não é resistir à mudança, mas saber evoluir com propósito. Em um cenário onde o empreendedorismo exige inovação constante e o jornalismo enfrenta transformações profundas, ele transita entre a tradição e a reinvenção com consciência e estratégia. O nosso convidado é Giovanni Tumeleiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Totti. Para mim é um motivo de muito prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa maravilhosa, que com certeza vem enriquecer aí o nosso setor de comunicação. Tenho certeza que essas iniciativas vão ser muito grandiosas aí para o futuro da comunicação, principalmente aqui do nosso estado. Com certeza, e a recíproca é verdadeira, né? Com o trabalho que vocês fazem no Jornal do Comércio. Giovanni, essa conversa a gente vai falar um pouco sobre sucessão, desafios, oportunidades, a gente também vai falar um pouco sobre o jornalismo no mundo contemporâneo, mas eu quero começar o nosso papo pelo teu legado. Afinal, tu carrega um legado de uma empresa centenária, como o Jornal do Comércio, em que momento, e aí eu te pergunto assim, em que momento você percebeu que honrar essa história significava também uma coragem de romper com algumas coisas, inovar? Perfeito. Sim, a história do Jornal do Comércio é uma história muito rica, é uma história de 92 anos. E em 20 dias nós estaremos completando 93 anos. Então é uma história de vários ciclos, de várias gerações que assumiram o jornal, e o Jornal do Comércio sempre teve propósitos, valores muito claros. Isso são questões que não se rompem ao longo da história, mas sim o jornal, para chegar até aqui, ele passou por diversos casos de inovação, diversas dificuldades que teve que fazer mudanças significativas ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de mudanças ao longo desse tempo, para mim é uma coisa muito natural. Muito natural a gente ter que mudar ao longo dos anos para que a empresa se mantenha, mas sempre mantendo os valores, os propósitos e todo o legado que foi destinado a hoje, e também os princípios no qual o Jornal do Comércio foi fundado e o propósito ao qual também ele foi destinado a cumprir aqui no Rio Grande do Sul. Né? Até porque é um grande case, uma empresa que consegue atravessar o tempo. A comunicação era feita de um jeito, o trabalho era feito de outro jeito, e o mundo foi, né, se reinventando, e a empresa também, e vocês conseguem se manter nesse setor, e isso realmente é um privilégio e um trabalho muito bem desenvolvido. Perfeito, mas é porque tem propósitos. O Jornal do Comércio, quando foi fundado em 1933, ele tinha o propósito de trazer de forma organizada os valores das mercadorias que chegavam no porto de Porto Alegre. Então, imagina naquele tempo as barcaças a vapores chegando no centro da cidade, com uma infinidade de mercadorias, mas essas mercadorias não se tinham o volume, o preço definidos, e aquilo era uma complicação para os comerciantes que estavam ali para comprar. Então, na época, meu bisavô, o Genor Jarros, junto com a minha bisavó, Zaida Jarros, eles tiveram esse ato de empreendedorismo, né, esse posicionamento de entender que o mercado precisava de informações organizadas, de informações exclusivas, para que melhorassem os negócios da comunidade. Então eles criaram o Jornal do Comércio, na época, que, na verdade, iniciou como se fosse um boletim com os valores das mercadorias de forma organizada. E aquele boletim era entregue a todos os comerciantes
onde eles podiam olhar e dizer, olha, essa mercadoria vale a pena comprar mais do que a outra. Então, assim, qual era o conceito? Qual era o propósito? Isso que a gente estava conversando, é de entregar de forma organizada informações para as tomadas de decisões dos empresários, empreendedores e comerciantes da época. Né? Então se passam 93 anos e nós estamos fazendo a mesma coisa. Então independe de plataforma, independe se é impresso ou se é digital, ou se é através de eventos, se é de dados, enfim, todos os braços que hoje a gente funciona, a gente entrega um propósito, que é a informação correta para as tomadas de decisões do meio empresarial, no intuito de desenvolver a economia do nosso Estado. Sim, a curadoria da informação e a informação da forma que vocês constroem e entregam para as pessoas é o principal. É o principal. Atrativo e produto, esse conteúdo de vocês é a coisa mais importante. Perfeito. Bem que tu falou, independente de se vai ser digital, se vai ser impresso, como que vai chegar nas pessoas. Esse é o nosso propósito. Né? Então, assim, a gente, quando vem uma inovação, a gente não se assusta, a gente vê aquilo como uma forma de ampliar o nosso negócio e poder qualificar a nossa entrega, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, com a inteligência artificial, e como houveram outras. A própria entrada da internet, na época, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, de primeira vista é uma ameaça, vai acabar com o jornal impresso e tal. Mas, na realidade, fez com que o Jornal do Comércio ampliasse a sua distribuição de forma que jamais a gente conseguiu a nossa história. Porque hoje a gente atende todos os municípios do interior, a gente consegue chegar em outros estados de forma mais rápida, mais barata, e a quantidade de visualizações que nós temos nas nossas plataformas digitais superam de longe o que o jornal impresso já entregou ao longo da história. Então, a tecnologia está vindo para promover o nosso negócio, assim como a inteligência artificial, que a gente pode tocar agora num próximo tópico, porque também vai abrir um leque enorme de oportunidades para a gente potencializar o nosso negócio. E o Jornal do Comércio tem esse propósito de fazer a curadoria da informação, da gente entregar a melhor qualidade possível para as tomadas de decisão. E é isso que nós nos propomos. E imagina só, nós tivemos aqui recentemente esse boom de informações no meio digital. Olha só, quantas pessoas falando, quantas pessoas se expressando, isso é muito bom, do meu ponto de vista, é muito legal, mas chega um ponto que a gente não consegue entender aonde a gente vai conseguir aquela informação qualificada, porque antigamente se haviam 4, 5 veículos e era isso. Tá? Hoje se tem uma infinidade de veículos, mas a cada vez é mais difícil de saber se aquele conteúdo é verdadeiro ou não é. Ou se é só uma opinião. Ou se é só uma opinião. Ou um fato, porque tem tantos influenciadores, ok, tem espaço para todos, mas Perfeito. Tantas vozes e tantas pessoas achando que podem, inclusive, tratar de temas que são tecnicamente muito específicos, que um grupo de comunicação que realmente tem um trabalho com o jornalismo sério, é muito importante fazer essa distinção de onde buscar o conteúdo de fato relevante. Exato. Né? E assim, eu nunca gosto de colocar os veículos tradicionais e os veículos que nasceram agora, isso para mim não tem nada a ver. Né, porque eles podem cumprir o mesmo papel que nós, que o que é? A curadoria, é terem pessoas, é terem processos que façam honrar o nome. Nós temos uma reputação. Né? Antes de publicar qualquer matéria, nós temos que nos certificar se aquilo é verdadeiro ou não, porque se não for, é o nosso nome que está em jogo. E os novos veículos de comunicação que estão nascendo, já digitalizados, como o caso de vocês, é a mesma lógica. Se vocês cumprirem esses objetivos, esses propósitos, com certeza vocês vão ocupar o espaço, porque as pessoas estão sentindo necessidade de veículos a confiarem. Hoje em dia, tem muitas pessoas assim, que não... influencers, enfim, que não têm um nome a zelar, são às vezes uns aventureiros, estão querendo conseguir visualizações e não estão preocupados com a reputação. Né? Então é um fogo de palha, essas pessoas vão vir e vão como mercado, mas vai ficar sim os que estão preocupados com os propósitos, que estão preocupados com o nome
e com a reputação a zelar. E nós somos um desses. E nós podemos crescer mais devagar que os outros, nós podemos ter um formato diferente, mas nós temos consistência, né? Eu acho que esse é também um dos legados que a família deixou e é algo que eu não abro mão, é a gente trabalhar com seriedade, sobriedade e ter esse caminho com consistência. Tu falou em legado, até tem duas perguntas sobre isso. Uma delas é ainda sobre quando, voltando um pouco até na tua própria história profissional, quando você assume uma posição dentro da empresa e precisa imprimir, né, o teu conhecimento ou tuas ideias, mas respeitando ainda a geração anterior. Como que foi esse momento, assim? Olha, eu convivi com a minha bisavó. Eu digo assim que eu nasci no jornal. Na época, a família era muito mais envolvida na empresa. Hoje são menos familiares envolvidos, mas na época eram muitos familiares. E eu, criança, com 10 anos de idade, andava lá no meio da empresa também. Eram outros tempos, eram outras formas, né? Hoje está muito mais profissionalizado, mas a gente tinha... Eu cresci naquele meio ouvindo a minha avó fazer negócio, ouvindo meu pai fazer negócio, meu avô, todos os antecessores fazendo negócio. E aquilo eu sempre absorvi muito aquele ambiente. E eu comecei efetivamente a trabalhar dentro da empresa, com um cargo, com 15, 16 anos. Então eu passei por todos os setores. Eu comecei entregando jornal, passei para a parte de impressão, passei a parte de RH, financeiro, marketing, redação, enfim, todos os setores, são mais de 10 setores dentro da empresa. E eu não tenho dúvida que isso foi fundamental para que hoje eu possa tomar esse tipo de decisão delicada com muita clareza. Porque eu sei exatamente o que é o legado, o que faz parte da família e o que é o negócio. Hoje o Jornal do Comércio ele está se voltando cada vez mais como uma plataforma de economia e negócio. E essa plataforma de economia, tu vê que já começa a se distanciar um pouco mais do jornalismo. Está abrangendo, está crescendo. Mas isso aí não tem... A gente usa os valores, os grandes ativos da empresa para ir para esse caminho, que é o verdadeiro legado. O legado não é o jornalismo em si. O legado são esses valores que fazem com que a empresa prospere independente do caminho. Mas nós estamos usando todos esses princípios para basear o nosso crescimento. Depois a gente pode abrir também outro tópico sobre isso, Sim. que eu tenho uma visão bem otimista aí do nosso futuro. Inclusive, eu imagino que o fato de você ter passado por todos os departamentos da empresa e vivenciado lá atrás como que funciona cada um, isso é muito essencial para um gestor que vai pensar na empresa como um todo ou vai solicitar até uma tarefa. Nada melhor de quem viveu aquilo para poder saber o que pedir, inclusive. Isso faz toda a diferença na gestão. Existe um momento também que preservar um legado, ele pode se tornar um risco para o crescimento. Acontece em algumas empresas, né? Como é que tu identifica esse limite entre isso aqui vale a pena preservar ou isso aqui está na hora de ser disruptivo e tentar uma nova forma de fazer? Olha, para mim tá tão claro esses pilares de valores, então eu não tenho um apego muito restrito à questão do modelo de negócio, e sim em manter a empresa viva. E a gente tem uma ambição de sair do Rio Grande do Sul, de crescer, de expandir a empresa. Essa é a ambição da família, e para isso a gente precisa sim romper barreiras, quebra de paradigmas do que nós estamos fazendo até agora. Isso é óbvio, mas segue sempre dentro do que a família deixou, dos ativos que a família deixou, que é o respeito entre o meio empresarial, são os 93 anos de história, é a nossa credibilidade, a nossa entrada no meio público, privado. Nós somos um jornal isento, nós não temos partido, nós não entramos em sensacionalismo, nós não entramos em questões políticas. Então a gente consegue manter uma linha editorial isenta, no qual nos permite a gente olhar agora para muitos mercados, permite a gente olhar para outras frentes que não seja necessariamente
o jornalismo. Mas o jornalismo ele é o pilar, é o que nos trouxe até aqui, com certeza ele vai ser impulsionado, com certeza ele é a base para que a gente possa fazer um crescimento sempre sustentável e consistente dentro do que a gente almeja. E hoje, atualmente, como o Jornal do Comércio quer se posicionar no mercado? Até trazendo uma hora que eu quero abrir um ponto ali que eu quero comentar o que eu penso de como vai ser o nosso negócio de comunicação e como ele está sendo, né? Claro. Assim, eu vejo, hoje em dia, claro, com as plataformas digitais, elas nos possibilitam que a gente consiga ter uma abrangência, um contato mais próximo com muitos empresários, né? Com meio empresarial, com meio produtivo no geral. Não precisa ser necessariamente os empresários, mas com meio produtivo, entre público e privado. A gente tem visto muitas iniciativas boas e que têm gerado bons resultados entre público e privado, entre empresas. E nós, Jornal do Comércio, a gente quer cada vez mais se tornar um agente nessa mudança. Nós queremos cada vez mais fazer parte das conexões que geram negócios entre empresários, entre público e privado, ou seja, cada vez mais uma plataforma de economia e negócios. E isso hoje em dia, com todos os conteúdos gerados, com inteligência artificial, nós estamos cada vez mais ampliando os nossos eventos, né? Então a nossa parte de dados também a gente está ampliando, a nossa parte da educação a gente está ampliando, os conteúdos empresariais. E hoje, com toda essa robustez de informação e esse cruzamento de dados que a gente pode fazer, a gente consegue trazer para o mercado informações preciosas que vão com certeza mudar e influenciar os investimentos aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente vê, por exemplo, isso que eu estou falando agora é a mesma coisa, é o mesmo olhar que meu bisavô teve na época, né? E ele achou a plataforma do jornal como um veículo para seguir adiante a ideia dele. E hoje em dia a gente está usando diversas outras ideias que estão à nossa disposição para seguir essa mesma ideia, para ser a conexão empresarial e para que a gente consiga ser um agente de mudança realmente na economia do Rio Grande do Sul e também futuramente do Brasil. Eu ia perguntar exatamente isso, já que vocês estão no digital também, e aí rompe a fronteira para qualquer lugar, vocês pensam em se expandir para fora do Rio Grande do Sul? Com certeza, isso está dentro do objetivo estratégico da empresa. Nós estamos trabalhando, estamos nos organizando internamente para que daqui a uns anos a gente esteja assim no mercado nacional com esse mesmo propósito, de estar conectando empresários, de estar conectando informações, ligando pontos, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, só para falar um pouco do nosso, Fica à vontade. Do nosso projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que é um projeto também que criamos recentemente, onde a gente dividiu o Rio Grande do Sul em macro-regiões, e então nós estamos indo em cada região, reunindo as principais lideranças empresariais e públicas e falando sobre os desafios e as oportunidades de cada região, das peculiaridades econômicas de cada região e levantando o que precisa para o desenvolvimento daquela região, né? Além disso, a gente faz levantamentos técnicos de indicadores de população, de PIB, per capita, enfim, levantamentos importantíssimos para o meio empresarial. Ou seja, é um raio-x da economia do Rio Grande do Sul. A gente tem hoje indicadores que o governo do estado usa, que os empresários usam, que não se encontra em nenhum outro lugar. Porque a gente vai lá, faz esse levantamento aprofundado, entrevistando pessoas, entrevistando empresários, e isso faz com que a gente acumule dados fundamentais para depois futuros investidores. Por exemplo, uma empresa quer vir aqui fazer um investimento no Rio Grande do Sul, ela vai em busca de dados, históricos principalmente. E nós, com o Jornal de Economia e Negócios, nós estamos fazendo isso já na natureza do trabalho. É fazer esse levantamento de dados e poder ter isso para alcançar para os empresários, né? Então, agora fechando parênteses, essa é a nossa natureza, né? Então, nessa expansão do jornal, ela vem perfeitamente a calhar, porque a gente consegue reunir dados cada vez mais para entregar para o meio empresarial
principalmente aqui do Rio Grande do Sul, mas agora futuramente em outros estados também. E essa experiência, essa troca de ir nos lugares, de estar perto das pessoas, como tu falou, vocês também têm um pilar de eventos, e esses estudos para ter dados, tudo isso faz com certeza diferença no conhecimento que vocês vão transmitir e a certeza dos dados que vocês vão levar para a população, da veracidade daquilo. Né? Perfeito. E é o cruzamento dos dados, certo? Essa é a grande diferença. Hoje, o Jornal do Comércio tem 92 anos de dados, ou seja, de circulação ininterruptas. A gente tem levado o impresso todos os dias ao longo desses 93 anos, nunca paramos. Esses dados são todos digitalizados. Então, isso também nos possibilita que a gente vá com tecnologia através de inteligência artificial, porque humanamente seria impossível ir em busca de dados específicos. Então, hoje a gente pode usar uma inteligência artificial para buscar esses dados, fazer cruzamento de dados e entregar para o mercado. Por exemplo, a Tramontina é um grande parceiro do jornal, uma empresa também centenária. Imagina a gente buscar ao longo de 93 anos tudo que já foi publicado a Tramontina no jornal. Olha que valor tem isso para uma empresa. Muito, é uma biblioteca de dados. Eles não têm esses arquivos, com certeza. Nem nós, se a gente não aplicar a inteligência artificial, entende? Tá lá, registrado, tá lá, guardado, mas a gente agora, com todo esse processo que a gente tem feito, a gente vai buscar esses dados e poder entregar para o mercado. Tanto para empresas, quanto para o governo, para o setor logístico, né, para o setor empresarial, para o setor da construção civil. Nós temos cadernos, por exemplo, da construção civil que tem 25 anos, só falando sobre construção civil. Nós temos caderno de logística só falando sobre questões de logística no Rio Grande do Sul inteiro. Então, todas as questões mais importantes que já ocorreram estão lá registrados há anos. E entre outros grandes projetos, como o Marcas de Quem Decide, que é um projeto que tem 28 anos, que a gente fala das marcas mais lembradas e preferidas. Olha só o panorama que nós temos de performance de marca de todas as marcas, as principais marcas do Rio Grande do Sul. Então são dados super robustos, super relevantes, que agora a gente tem a capacidade de poder trabalhar. E olha todo esse esforço que os jornalistas tiveram, que a empresa teve, de fazer esse levantamento de dados, hoje eles estariam arquivados sem valor. Que a questão, assim, já é importante ter os dados, mas ter os dados e não saber o que fazer com eles, ou como usar eles, ou como acessar eles, esse trabalho de vocês é incrível, é uma grande diferença realmente para quem busca informação, e vocês são uma biblioteca viva. Isso. E como nós somos um jornal que sempre trouxe dados técnicos, nós temos lá os dados. Nós não somos um jornal factual, onde, olha, choveu, ou deu temporal, ou caiu o avião, ou houve alguma coisa assim. Né? Nós conseguimos explorar esse segmento, esse é o grande diferencial do jornal. Então, ao longo desse tempo, a gente consegue extrair materiais fundamentais para as tomadas de decisões futuras, inclusive para construções de matérias. Então, por exemplo, estamos construindo agora, foi os 400 anos das missões jesuíticas. Né? Olha quanto material a gente já publicou sobre as missões. A gente pode fazer uma matéria agora com um conteúdo atual, buscando o histórico de tudo que a gente já falou. Olha só que facilidade que vai ser de construir um material com muito mais detalhe, muito mais aprofundamento, que com certeza vai ter um uso super significativo. Sim, aí entra também uma questão que é, nesse mundo dominado pelas redes sociais, pela inteligência artificial, qual é o papel que tu acha assim, que um grupo tradicional como vocês de mídia precisa ter para competir, se adaptar, ou mais do que isso, liderar o mercado com essas ferramentas? Entregando valor para o mercado, né, que é o que a gente faz. Por isso que assim, eu vejo cada vez mais o jornal como uma economia, como uma plataforma de economia e negócios. Né? E veja bem, essa questão dos dados. Né? Qual é o propósito que nós estamos fazendo isso? Nós estamos entregando informações relevantes, importantíssimas para as tomadas de decisões dos empresários. Aquilo que a gente já fazia 93 anos atrás. Tá? A gente está só reforçando o que a gente trabalhou desde o princípio. E agora a questão do posicionamento é justamente isso, a gente seguir fazendo o trabalho, preservando sempre a credibilidade que a família deixou, esse legado, a confiança que o mercado tem em nós,
para desenvolver novos produtos onde eles possam, quando fazerem um grande investimento, confiar naqueles dados que a gente está propondo. Tá? E as empresas também podem nos procurar para encontrar dados específicos. Um trabalho que a gente tem feito com algumas entidades é fazer esse cruzamento de banco de dados. Misturar o nosso banco de dados com o banco de dados do próprio setor ou do próprio interessado. E ali se cria algo ainda mais robusto para poder trabalhar. Que a ferramenta de inteligência artificial nós temos, e o que nós temos que trabalhar, então, daí são um input de dados diversos. Né? Sensacional, o papo está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, nós voltamos já já. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Inova TV. Com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores, oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Assista o Republic, canal número 2 na plataforma Inova TV. Canal Republic, onde conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Insights. Hoje eu estou com Giovanni Tumeleiro e seguindo aqui a nossa dinâmica do bate-papo e das perguntas, principalmente agora sobre o mercado da comunicação. O modelo tradicional de mídia ainda é sustentável no Brasil? Depende do formato. Eu acredito que cada vez mais ele vai ser mais sustentável. O papel da mídia tradicional, ele cada vez vai ter uma importância maior se respeitar os preceitos do jornalismo em si, que é o quê? Que é entregar a informação com qualidade, entregar a veracidade e a checagem daquele conteúdo. Afinal, hoje nós temos uma redação com muitas pessoas. Então nós temos editores, subeditores, jornalistas, repórteres, diagramadores, fotógrafos. Nós temos uma equipe super completa lá, todo mundo focado em fazer a melhor qualidade de produto e veracidade, a checagem daquilo. Que eu acho que é isso que está faltando hoje na internet. E com a vinda da inteligência artificial, ela tem ajudado muitos processos, ela é muito benéfica, mas nesse ponto de vista ela acaba poluindo ainda mais o meio das notícias. Porque hoje a gente não sabe nem se os vídeos são verdadeiros ou não, de tanta qualidade. Hoje uma IA chega muito perto de um jornalista, ou às vezes até, dependendo do conteúdo, dependendo do assunto, dependendo do contexto, pode escrever até melhor. E assim, isso não é no jornalismo, isso é todos os setores. Na medicina superam médicos, na parte jurídica superam juristas, advogados, enfim. O STF usa hoje, o meio público também usa toda a burocracia que tem, eles acabam também tendo que usar porque facilita muito o trabalho. Só que, por um lado, ele é muito positivo, mas por outro, ele pode também ser, como é que se diz, indicado ou ser tendencioso também por alguma influência humana. Né? O humano pode criar algo factício, não sei o que e tal, coloca nas redes, aquilo começa a tomar uma repercussão, todo mundo compartilhar e toma uma dimensão enorme e vira uma verdade. E até entender que aquele vídeo, aquela imagem, aquela foto, ela é uma foto que não existe, foi criada por inteligência artificial. Como é que ela vai saber que existe ou não existe? Aí é o grande problema. Que está ela vai chegar onde para saber se aquilo é verdade ou não é verdade? Num veículo de comunicação de confiança. Exatamente. Por isso que eu acredito que o papel do jornalismo, independente do formato, se é TV, rádio analógica, rádio digital, se é canal simplesmente de redes sociais, se é impresso, tem esse papel. Não importa o canal. Ele tem que preservar a natureza do trabalho, que é a veracidade, é trazer o fato verídico do que aconteceu. Esse é o grande papel. Então, por isso que eu acredito que quanto mais pessoas vierem, quanto mais aventureiros tiverem no meio, os veículos vão se beneficiar cada vez mais, porque eles têm um nome a zelar. É que como qualquer outra empresa, a empresa começar a vender produto de má qualidade, ou começar a acrescentar coisas para baixar preço,
vai perdendo qualidade, vai perdendo e automaticamente o mercado vai expulsando. E é isso que eu acredito que vai acontecer com os veículos de comunicação que não respeitarem, independente se nasceram agora ou se são tradicionais. Então por isso que eu digo, eu não consigo... É muito difícil hoje a gente classificar, esse é tradicional, esse não é. Acho que tradicional pela idade. Mas o trabalho, ele vai ficando similar, a entrega ele vai ficando similar com os jornais os veículos estão nascendo hoje. E falando no mundo de hoje, tu acha que a comunicação ela virou refém dos algoritmos? A comunicação... Por busca de audiência, por exemplo. Eu não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida disso. Eu tenho visto cada vez mais assuntos cortados, segmentados, que eles acabam ficando descolados de um contexto. Então, é como se fossem as manchetes. Acho que vamos usar esse exemplo. Hoje, se tem um caça-clique pelas manchetes. Então, tu lê a manchete super chamativa, uau, o que está acontecendo? Vai ler o texto, não tem nada a ver com a manchete. Ou algo diferente, algo oposto, tu viu que aquilo ali foi um caça-clique. Né? Então isso sim, isso é entrar numa linha de sensacionalismo, entrar numa linha que tu vai perdendo credibilidade. Se você for ver ali as manchetes do Jornal do Comércio, elas são muito sóbrias. Talvez não ganhe tanto clique, isso que eu estava me referindo um pouco antes. Talvez o nosso crescimento não seja tão exponencial quanto outros veículos, mas a gente não quer crescer rápido, a gente quer crescer consistente. E a gente quer manter pelo menos aí mais 90 anos pela frente, garantir mais 90 anos pela frente. E eu não tenho dúvida que esse é o caminho, é entregar valor. E hoje o que está faltando no mercado, que as pessoas estão procurando, que estão pagando e que estão querendo consumir, são matérias de verdade. Elas saberem que aquilo é algo verdadeiro. E tu acha que essa geração de valor, esse compromisso que vocês têm com a informação, é o que vai diferenciar hoje um veículo que vai sobreviver ou que vai desaparecer no mercado? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. E principalmente para os veículos de notícia, né? Principalmente para os veículos de notícia. E nesse contexto, qual é o maior desafio hoje? Gerar essa audiência com toda essa competição ou transformar a audiência em receita? Eu acho que estão conectados. Estão conectados. E por isso, exatamente, esse é o ponto que eu acredito na expansão do jornal. Porque hoje, com o jornal impresso, a gente fica limitado. Fica limitado. Tem que entregar o jornal impresso lá em Alegrete, Uruguaiana. Todas as fronteiras do Rio Grande do Sul, a gente entrega. Mais de 300 municípios no interior. Isso é uma dificuldade grande. E tem cidades que não tem nem ônibus diário. Nem ônibus, nem as pessoas conseguem sair e entrar com ônibus, com transporte público ali. Não conseguem. Ainda mais o jornal. Então, assim, hoje com a internet, a gente consegue alcançar todas essas localidades. E aí, obviamente, facilita muito uma expansão. Barata, rápida, dinâmica. Então, dentro desse contexto, nós temos uma segmentação, certo? Não vamos atingir todo o público, mas o Brasil é enorme. O Brasil é gigante. E é ali que o Jornal do Comércio tem um espaço, com certeza, gigantesco para ocupar. E na tua leitura, falando em mercado, falando em empresas, né? Quem vamos dizer assim, patrocina, quem investe na mídia. Uhum. Tu acha que hoje as empresas elas estão maduras o suficiente para entender que é melhor investir num veículo que agrega valor, mas que talvez não tenha um número tão grande de audiência, ou ainda eles procuram um número? Perfeito. É exatamente isso que a gente está identificando, porque quando é para uma visão de audiência enorme, vamos querer ser vistos por todos, com certeza, o Instagram são plataformas que entregam. Só que ali, aquele conteúdo está misturado com um monte de bobagem. Então, passa pessoas peladas, passam conteúdos de risada, conteúdos de cômicos, que tu tá colocando tua marca, às vezes com muita credibilidade, uma marca séria, que faz um trabalho no meio de uma poluição muito grande.
Tá? Esse é um dos pontos. Já no jornal, tu linka a tua marca com uma marca séria, uma marca que está falando sério, que tem o respeito, que trabalha, né, dentro de um propósito. Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho importante é esse formato do jornal de plataforma, ou seja, cada vez mais uma comunidade empresarial, onde o anunciante ele vai poder participar de todos os nossos eventos, onde a gente vai poder conectar ele, onde ele vai poder ter acesso a todos esses dados que a gente falou. Vão poder ter diversas assinaturas, vai poder ter assinatura segmentada do setor dele, enviando matérias e conteúdos. Então ele entra, quando ele patrocina o jornal, ele entra nessa comunidade, onde a gente vai facilitar os negócios para ele através de todos esses braços, educação, podemos enviar conteúdos educacionais para dentro das empresas. Então, podemos enviar matérias interessantes para dentro para os colaboradores da empresa que está conosco. Então, eu vejo cada vez mais nesse sentido, a gente agregar valor para que as empresas possam prosperar dentro daqueles princípios ali de entregar material, de entregar matérias exclusivas e conteúdos no geral. Né? Então, desculpa só, mas aí acaba saindo da concorrência, da questão da grande visualização, que não é o nosso propósito, nós nunca vamos conseguir alcançar isso, né? Mas nós temos como origem outros benefícios. É um caminho que até os influenciadores, um caminho que está sendo construído agora. As empresas já não estão procurando mais quem tem o maior número. Elas estão procurando, inclusive, influenciadores com menos seguidores, mas que têm uma importância, um conhecimento daquele segmento, ou aquela comunidade que segue ele realmente escuta aquilo que ele está falando ou sugerindo como um produto. Então, eu acho que esse mesmo caminho que está acontecendo com os influenciadores, acredito que as marcas também vão pensar em relação aos veículos. Não é mais sobre ser o primeiro lugar de audiência. É sobre a audiência que eu tenho, ela é uma audiência de qualidade, é uma audiência que realmente está em busca de informação, ou que é um público consumidor do produto daquela empresa, e isso é mais relevante do que está pulverizado para todo mundo. Com certeza. Eu acho que cada vez mais as empresas estão se dando conta de que não é só sobre números, é sobre impacto, sobre valores. Tá? Eu acho que esse movimento tem acontecido bastante, e a gente tem visto também muito perfil de empresas novas estão acessando o jornal e estão tendo muito resultado, muito legal assim com as nossas iniciativas, muitas delas até eventos, né, que as pessoas têm levado a equipe para fazer relacionamento, leva a equipe comercial, tem um espaço onde ela possa fazer uma falar sobre o seu produto. Então eu acho que a gente consegue agregar vários pontos dentro desse nosso trabalho, que agrega valor às empresas, né? A comunidade empresarial. E como uma empresa assim, com tantos anos de história, né, eu acho que vocês são um exemplo de empreender. E tu acha que empreender no Brasil hoje exige mais resiliência ou mais estratégia? Os dois. Tem que ter estratégia e resiliência. Cada mês é um desafio novo. A gente não... Cada vez mais difícil prever um ano para frente, meio ano. A gente faz um planejamento estratégico de 3, 4 meses, de 3, 4 anos, e quando está vencendo o primeiro já mudou todo o cenário e aí fica difícil cada vez mais. É tudo muito rápido, isso, né? As mudanças. Essa é a grande importância de ter uma equipe dinâmica, de ter uma equipe que trata com naturalidade as mudanças. Tem muita pessoa que quando vem a mudança, elas se assustam, para e pauseia. Imagina um gestor, um gerente fazendo isso. Né? Vai parar a empresa, porque a empresa é uma engrenagem. Né? Cada dente da engrenagem tem que andar em conjunto, porque senão o resto, a engrenagem para. Né? Então, nós precisamos ter pessoas que gostem dos desafios, né? Vejam as mudanças como uma oportunidade, porque cada mudança é uma oportunidade, é nítido. Né? Então, a gente tem trabalhado bastante com esse perfil de pessoas e a gente tem conseguido fazer um trabalho espetacular e muito alinhado internamente, sabe? Tá muito legal de ver a equipe engajada e também dentro desse contexto a gente está fazendo um movimento muito importante
que é levar toda a nossa sede administrativa e redação aqui para o Tecnopuc. Nós estamos nos mudando de uma sede que a gente está há 60 anos para dentro de um parque tecnológico. Isso, para quem está nos assistindo, que é nacional, né, no Rio Grande do Sul, que o Giovanni está se referindo à sede do Jornal do Comércio. Exatamente. Nós estamos há 60 anos numa sede em Porto Alegre e agora nós estamos indo para um parque tecnológico dentro de uma universidade, também em Porto Alegre, justamente nesse movimento, olhando para essa mudança cultural e organizacional, né, seja voltada para as mudanças, para que seja dinâmico, para que acredite num futuro diferente para a empresa. Já que tu está falando em mudança, aproveitando o teu gancho, vamos um pouco de projeção aqui. Como que tu imagina que vai estar o jornalismo daqui 10 anos? Ele vai mudar muito do que ele está hoje? Vai mudar. Olha, hoje eu me arrisco a dizer que 70% da função de um jornalista, me arrisco, tá? Não vamos se prender aos percentuais em si, mas por volta disso, uma boa parte do trabalho, ele já está sendo substituído por inteligência artificial. Hoje, se quiser já fazer, ele é capaz. Mas pegando um gancho aí da tua resposta, Isso. mas tu acha que nesse aspecto, tudo bem, a inteligência artificial pode produzir, pode escrever, mas eu acho que sempre um olhar humano para validar aquele conteúdo, para ver se ele está certo, se é daquele jeito, ou investigar, Sim. ou perguntar, ou entrevistar as pessoas, isso não muda tanto, né? Por isso que eu falei 70 hoje. Né? Os outros 30 está inteiramente relacionado a isso, a soft skills, a fazer o que tu está fazendo aqui. Né? Da gente conversar olho no olho, isso aqui jamais eu poderia ter uma conversa aberta da maneira como eu estou tendo aqui, se não fosse com um ser humano na minha frente. Isso é jornalismo. A gente produzir uma matéria, para a gente chegar nos pontos que a gente quer, tem que ter uma conversa aberta. Então, assim, o jornalista, cada vez mais, ele vai ter que ter essas habilidades interpessoais, de relacionamento, né? Porque o resto ele vai acabar sendo feito. Aquele jornalista que fica 2 horas escrevendo lá, na exigência da velocidade que a gente precisa hoje em dia, da dinâmica, as empresas automaticamente vão empurrando para que seja feito mais automatizado. Isso é uma tendência. Isso eu não estou falando nem do jornal, estou falando do mercado. Só que isso é quase 70% do tempo do jornalista hoje. Na verdade, é mais importante a informação que ele vai trazer ou conquistar com o networking dele, com as relações ou com o trabalho dele, e a inteligência artificial se encarrega do resto, que é produzir o texto rápido. Exatamente, é a produção. E não é só produção, é, por exemplo, qual é a matéria que nós vamos produzir nesse mês? Qual é nessa semana? É a inteligência. É quem que nós vamos entrevistar? Quais as perguntas? Como é que a gente vai chegar lá? Quantas pessoas a gente vai precisar na equipe? Sabe, são pensamentos mais estratégicos. Eu tenho falado cada vez mais internamente para a redação sobre isso, que as questões mais operacionais ao longo do tempo vão ser substituídas. E não é dentro da empresa, não é dentro do jornal. Isso é o mercado. A pessoa pode sair do jornal, pode ir para outra empresa, ela vai enfrentar o mesmo problema lá. Porque as empresas, tu sabe, as empresas estão sempre em busca de ser mais dinâmicas, mais rentáveis, com um custo mais baixo. Isso vai acontecer, é natural. Isso não no jornalismo só, isso em todos os setores. Mas tem o fator humano, que é o mais importante de tudo. Quando eu digo 30%, não quer dizer que seja menos importante, mas eu digo o tempo de tarefa. E esse 30% tem que se tornar o 100% da pessoa dentro da empresa, né? 100% do tempo. Vai ter que ser aqueles 30% lá dedicado às questões estratégicas, às questões de inteligência, né? Para a produção de conteúdo exclusivo, aprofundado, que tenha esse cunho emocional, que traga com profundidade o que o entrevistado está trazendo. Afinal, a inteligência artificial não seria nada se não tiver esse input de dados. Se não tiver o ser humano trazendo esses dados do mercado e colocando para dentro do sistema, a inteligência vai colapsar, porque não vai ter mais conteúdo atualizado para fazer. Então, só o ser humano vai poder fazer isso, né? Então, por isso que eu acredito muito no jornalista, no jornalismo
em si, mas num formato diferente. Já que a gente está falando em tempo, projetando o futuro, eu vou fazer uma brincadeira agora de amarrar o futuro com o passado. Se o Giovanni de hoje voltasse no tempo, assim, ficcional, tá? E encontrasse a si mesmo com 18 anos de idade, o que tu falaria para ti mesmo? Vai ter muito trabalho pela frente. Esse seria o teu recado. Te prepara. Tá prepara, certo, vai ter muito trabalho. É um bom recado, porque é o que está acontecendo hoje, né? Mas o trabalho, ele é a razão de tudo. Eu acho que o trabalho, ele é o que faz a gente crescer como pessoa, faz a gente crescer como profissional e conquistar os objetivos, ele é a coisa mais valiosa que a gente tem. Conquistar o que foi planejado, com certeza é algo que deixa a gente cada vez mais forte para os próximos desafios. Então, essa é a visão, né, de quem está ali nos 8 anos, é saber que não vai ser fácil chegar nos lugares que realmente a gente almeja um crescimento, né? A gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Poderia listar inúmeras perguntas mais para te fazer aqui, porque é um assunto muito amplo. O tempo passou muito rápido, mas primeiro eu quero muito agradecer a ti, a tua disponibilidade, ao conhecimento que tu trouxe aqui para dividir com o nosso telespectador. E desejo muito sucesso no Jornal do Comércio e anos mais, pelo menos 100 anos de prosperidade para vocês. Com certeza, Tati. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E sempre que precisar de mim, também estamos à disposição. O Jornal do Comércio está à disposição para todos que queiram conhecer. Não tenho dúvida que não vão se arrepender de entrar na plataforma e poder se informar melhor. Muito obrigado. Inclusive, a gente vai colocar para quem está nos assistindo aqui o GC com a plataforma, onde as pessoas podem buscar informação. Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, Tati. E a todos vocês que nos acompanharam também, obrigado pela audiência. Eu espero que vocês tenham aprendido novos conceitos e estejam aí abrindo a mente para refletir sobre novos caminhos. Até o próximo Open Insights.